Glória a Jesus. Rajado. Deus abençoe aí, Gaspar. Amém. Glória a Deus, mestre. Ore, Jesus, pois eu nasci, ore, meu prazer é te louvar. Aleluia. Boa noite, gente da terra, ó terra. Não se pode brincar com as coisas as sérias e sérias. As sérias e sérias, né? Coisas sérias. Não se pode brincar com fogo. Em breve nascerá o sol da justiça para aqueles que temerem a Deus. Em breve nascerá o sol da justiça para os que temerem o meu nome, diz o Senhor. E salvação trará debaixo das suas asas, diz o Senhor. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador, diz o Senhor. Quem olha para esse vai nascer o sol da justiça, o que vem na sua mente é como se fala no mundo, né? Diz que o sol nasceu sobre aquela pessoa, quando mais ou menos a pessoa é abençoada, ou então a pessoa, estás a ver, né? A pessoa é promovida, assim, o jogador está no seu tempo, em forma, o cantor, o trabalhador é promovido e tal. Diz que o sol nasceu sobre aquela pessoa. Ninguém fala a lua nasceu sobre aquela pessoa. Tampouco estrela. Ninguém diz que a estrela. Uns até dizem, a minha estrela está a brilhar. Principalmente os jovens angolanos falam muito. Não, até não falam estrela, minha luz. A minha luz está a lhes incomodar. O meu brilho, ok, eles falam assim. Mas qual é o brilho que eles se referem? Não é o brilho da estrela, nem da lua. Eles são vivos, pô. Eles sabem que a estrela e a lua é noite. Quem brilha de noite tá mal. É, ok? É mesmo assim, né? Se fala, minha luz está a lhes incomodar, o meu brilho, não sei o quê. Mas qual luz que estão a se referir? Do dia e não da noite. Então, se é a luz do dia, é o sol. E agora, o profeta Malaquias, na autoridade celestial, está a dizer que todos aqueles que temerem o meu nome, vai nascer o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. É incrível. Olhando para essa palavra aqui, não se aplica como lá fora dizem, o sol nasceu, a luz brilhou. Isso é mesmo sol, não é um sol material, ou então físico. Deus, a glória de Deus.
É incrível. Incrível, incrível, incrível. Incrível, incrível, incrível. O que vocês estão a ouvir é coisa fenomenal. Nunca o sol brilhou na Terra. Não, vocês não entenderam, né? Pela primeira vez o sol vai brilhar na Terra. Não, vocês não compreenderam, afinal. Quantos anos que o sol não nasceu? Hã? Aproveitem aí, pá. Aproveitem. Aproveitem. Desfrutarem da intimidade de Elias. Aproveitem. Mandar uma mensagem. Quem sabe sua mensagem será. ah, Não, alguém disse 1700 anos. Não, qual 1700? Quem é que te disse que o sol teria brilhado? Olha só, deixa se vocês ainda não entenderam. Sabe qual é o avamento que a igreja primitiva tinha? É esse que vocês têm agora. De nem entendeu? Desde a queda de Adão. A igreja primitiva teria recebido o que vocês receberam. A única diferença é que eles não estavam em busca mais de uma outra glória. Era uma glória permanente e não transitória. Como João Cardoso conseguiu compreender bem esse mistério. Os filhos de Israel receberam uma glória transitória. Estou a falar na dispensação da lei. Mas vocês receberam uma glória transitória que vai transitar de uma glória para outra. Mas a igreja primitiva tinha recebido uma que não transitou, porque aquele que trouxe a glória já tinha ido embora. Assim, mais ou menos, se eu partisse, se eu subisse, voltasse onde eu saí, poderá só permanecer o que eu vos trouxe, o que eu vos dei. Como Paulo compreendeu bem esse mistério. O que eu recebi, eu vos entreguei. E que na noite que ele se entregava voluntariamente para morrer, tomou o pão e deu graças aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei todos, este é o meu corpo, e não sei quem, e o cálice do meu sangue, e o sangue da nova eterna. Bom, você sabe tudo isso aí. Não é isso que eu estou falando. Eu estava a dizer que o sol. Você não está a ver quando Malaquias profetiza, fala de Elias? Ah, nunca entenderam, né? Não, calma aí. Veja só. Ele disse: Olha, para todos que temerem o meu nome, vai nascer o sol da justiça. E também a salvação vai trazer debaixo das suas asas. E também vocês vão sair e vão crescer como os bezerros do Salvador. E também vocês vão pisar os ímpios, como se farão, e os ímpios e se farão cinza debaixo dos vossos pés, ou planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor. E ele lhes fez lembrar, lhes fez lembrar, lembrai-vos de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Herobe para todo Israel, que são estatutos e juízos. Eis que eu, viu, estava a mostrar que quem traria este sol na terra não é Moisés. A Moisés só lhes fez lembrar. Lembre-se dos estatutos de Moisés. Eu vos envio o profeta Elias. E veja que o Emanuel ainda não tinha se manifestado, mas a promessa é dada a Elias. E se você falar Elias João Batista, nem sequer a lua dominou. Então, como poderia trazer o brilho do sol na terra para o povo que se esforçava, que temia Deus, que buscava a salvação? Como? Então não foi João.
Veja que em Jesus Cristo isso não se aplica. Sabe por quê? Porque em Jesus se manifestou a glória das estrelas. Eu disse que, está vendo esse período que vocês estão a viver? Desde que eu recebi as folhas da árvore da vida, ainda antes de manifestar o reino, vocês não operavam, eu sou eu que operava. Você se lembra, né? No tempo da pandemia sou eu que operava. Vocês só poderiam ver se vocês fizessem o que eu vos mandasse. Três chuveiradas, duas canecadas. Sou eu que operava. Ainda bem que éramos poucos também. Já imaginou essa multidão se fosse que naquele tempo do corona, muitos já morreram. Porque hoje já não tenho possibilidade. Hoje, na live, tinha gente que estava a me pedir o contato, não consigo falar com o profeta, e eu respondi, não, a situação aqui, você quer falar comigo, entra no Zoom hoje. Eu sei que as coisas que vocês gostam de falar em off não querem que as pessoas saibam, e é normal, admite-se. E eu disse, fala comigo no off. E alguém disse que não sabia escrever no off. Eu disse, quando estiveres na live, manda sua mensagem, me ensine a mandar mensagem no off. E vão te ensinar. Você que eu combinei contigo, eram muita gente, quase três pessoas que solicitaram. Duas solicitaram contato e outra disse que não consigo mandar no off. Então, três. Se estás aí, se não sabes mandar no off, manda sua mensagem aí. Como se manda mensagem no off? No off significa sou eu é que vou ver, ouvirei a tua mensagem. Sou eu verei a tua mensagem. E todas as mensagens que me mandam no off, eu não leio, a não que não haja um. Eu já sei que as pessoas estão mandando no off é porque é para eu não ler. Até nem os nomes falo. Se eu ler, nem nome falo. E só leio quando mais ou menos é um testemunho, uma experiência. Mas ainda assim não falo o nome. Porque há pessoas que não gostam de se expor e vamos respeitar isso. Então você, se já estás aí, pode se identificar, manda mensagem no off. Por mais que eu não estou a ler, continua só, porque se estou a pregar ainda não entrei lá. Quando terminar de pregar, eu vou entrar e começar a abrir as caixas no off e vou te responder, vou orar, se é para, como vocês são novos, são os antigos é que eu não gosto. Quando os antigos me mandam no off a fazer pergunta, eu ignoro. Ou então me mandam sonhos. O que é que significa isso? Após, o que significa isso? Nem sequer o quê? Vou falar da mensagem dele. Finjo que não vi. Mas você, como são novos, eu farei tudo para, sei lá, dirigir ou então instruir, orar, orientar. Vou fazer isso com muita paciência, ok? Tem antigos ainda que me perguntam, fogem aqui no geral para que, hein? Os irmãos lhe perguntam, não faça isso, irmão. Estava aí no off. Disse que sonhei assim. O que é que significa isso? O que é que significa esse sonho? Estás a ver? Então, nunca depois da queda do homem, o sol da justiça brilhou na terra. E eu vou explicar por quê. Eu disse que o avivamento que vocês têm é o que a igreja primitiva teve. A diferença é que vocês estão caminhando para a transição, para para uma outra glória. Eles não. Eles permaneceram naquela e nem tinham conhecimento que iria acabar. Nem tinham. Ainda bem que nem os primeiros, nem os segundos, os terceiros que se converteram, estou a falar de gerações, com eles não terminou. Mas a terceira geração, falei de terceira, duas gerações, a terceira, viram aquilo acessar. Talvez chegaram até o fim, né? E a outra quarta que estava a vir, que dor, ok? Ficou só na história. E essa história prevaleceu até hoje. A história do avivamento, a história não sei de quem, a história não sei... Isso tudo que vocês viram, os calvinos,
quem é? Os Martin Luther, os King não, King até que ele era embora feiticeiro, era maçom. O americano que era político. Estou a falar o John Wesley e outros. Esses não tinham reino. Tinham algumas manifestações esporádicas da graça de Deus. Por isso a maioria deles terminaram a matar, como o homem lá da Suíça. Dizem que deu um voto para a pena de morte para um criminoso e é uma mancha para a vida dele até hoje. Ele também esteve lá e ele era, parece, o administrador ou que é da cidade, ou prefeito. Mandou executar alguém. Outros terminaram prostitutos, outros terminaram doentes, outros terminaram bêbados, outros terminaram homossexuais, outros terminaram na maçonaria. Sem reino é complicado. E se alguém morresse cedo, depois que Jesus lhe visitou, as pessoas iam questionar, mas por quê? Escapou, foi embora. Os que envelheceram, a maioria se corromperam. Então, porque vocês tiveram um tempo muito duro, a história da igreja. Mas a igreja nem teria entendido isso. O único tempo que eles acham é o tempo que a igreja católica tomou até Luther. Para eles, até Luther, a luz, o sol voltou a brilhar. Para o sol brilhar, tem que ter alguém. Estou a falar muito do sol esse dia, né? Tá me cuidando. Eu estou a incitar. Sabia que quando eu estou a falar isso, os meus inimigos estão a ranger. Como é que é? A cortar as unhas. Porque a humilhação é muito grande. Gaspar, você sabe, o Gaspar entrou porque ele cunhou a palavra. Eu já te controlo, rapaz. Sabe? Eles pensaram que o sol brilhava na época deles. Como o sol brilhar se nunca o sol brilhou? Mas por que o sol não brilhou no tempo deles se Jesus entrou no sol e conquistou a terceira hora? O problema é que se Jesus conquistasse a terceira hora vivendo, então o sol brilharia. Mas Jesus não conquistou a terceira hora do sol vivendo na terra. Foi quando ele morreu e desceu e foi até lá primeiro descer. Por isso Paulo diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu. Antes tinha descido. Nunca entenderam, né? Ele disse que antes de subir, primeiro desceu. Vocês andam a pensar que esse subir é quando foi no céu. Primeiro foi no inferno, depois alcançou a lua, depois foi no abismo, alcançou. Não que ele fez duas viagens, fez a mesma, inferno, abismo, não chegou no topo do abismo, e depois saiu dali, a força que ele levou lá no fundo, que ele atirou até na terceira hora do sol. Mas, no tocante ao avivamento, às conquistas, porque aquilo fez já, não como homem, como espírito, através do sacrifício do homem. Então, não veio como recompensa. Por isso, o salário foram 30 moedas de prata. E esses 30 moedas de prata já foram profetizados. Não pense que aconteceu esporadicamente. Antes dele, já o próprio Deus revelou que lhe dariam 30 moedas de prata. Ok? Tudo estava no plano. Não, não houve fracasso, não. Ok? A história se repetiu, como diz Israel, sobre a igreja. Veja só quando Israel, Moisés esteve no meio deles, estava em chama.
Depois, quando José tomou o controle também do reino, estava em chama. Sabe quando é que começou a corrupção? Quando começaram os juízes, ok? Quando começou a era dos juízes, começou a corrupção. Estou a falar corrupção generalizada. É só ver aí o sacerdote Eli e a sua cegueira e os seus filhos profanos e a arca como foi tomada e outros juízes como Sansão, como terminaram, o próprio Quem, Jefté, hum, fez um bom trabalho, mas depois fez uma imagem para começar a adorar. Ouviu? Quer dizer que depois daqueles que estiveram com Moisés partirem, os que não viram aquele período, não viram a grande obra, quer no terra do Egito como no deserto, já não manteram aquela chama. A igreja também. Não que a segunda geração viu Emanuel ou viu a igreja primitiva, mas, porém, ainda havia combustível. Havia combustível, por isso você vê, é incrível. Eu vim vos revelar segredo, por isso foram 300 anos. Agora você vê, daquele período até hoje, é tudo negro, período negro. Entre eles, claro. O período negro já terminou na Terra, mas eles ainda não sabem. Assim também como foi com a igreja primitiva. Quando o mover de Deus é muito pequeno, como está dividido em três, eu já falei, as 30 moedas de prata, então 30 medidas de farinha, 30 de azeite, palavra, Espírito Santo. Outro dia a Sony me perguntou o que significa a farinha da mulher e o azeite. Eu disse, significa prosperidade, mas porém também significa farinha é pão e o ganho azeite é o espírito, palavra, espírito. O pão vivo que desceu do céu e o espírito de Deus, azeite, farinha, pão, azeite. Ok? Agora você veja, saibam disso, que naquele tempo, quando começou a chover, o primeiro céu, o primeiro céu começou a chover, automaticamente, agora entenderam por que que Paulo disse, tendo sujeitado os principados, os expôs publicamente. No segundo e terceiro céu, nem foram expulsos, só foram humilhados e foram deixados mesmo aí. Mas agora, no primeiro céu, houve mesmo que é chuva. E vocês já sabem qual é a chuva do primeiro céu. Uma boa ideia. Não, 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 não. Eu também, por causa do espinho que me colocaram, eu vejo uma miséria muito grande. E por que que Manuel tinha que chegar até no abismo? Porque senão não haveria redenção. Porque essa força para tomar as duas chaves, a chave da morte e do inferno, ok? Para que tivesse poder sobre a morte e o inferno e assim os homens poderem escapar da morte e do inferno, os que aceitassem seguir ele. Agora você veja, o avivamento que vocês têm avivamento, vocês estão avivados. É isso que estava com a igreja primitiva. E a outra diferença, eu disse a primeira diferença é que vocês estão a buscar, estão a caminhar atrás de Elias, e o Elias já vos prometeu que vai vir outra glória. Eles não, eles nem sabiam. E era permanente, até que o céu outra vez se fecharam. Os céus voltaram, o céu, aliás, voltou a se conter. Os outros céus que estavam contidos continuavam contidos. É isso que Pedro falou, convinha que os céus se contessem até o tempo da restauração. Qual é a restauração? E agora?
E agora, já imaginou restauração com a glória das estrelas, com a chuva do primeiro? Que restauração é essa? É só ver a igreja primitiva, não teve um impacto muito grande. Quer dizer, que o mundo não se vergou, não se dobrou ao evangelho. Algumas pessoas, talvez Paulo, que teve mais prominência, porque era mais esforçado e também em tudo, né? Não somente no trabalho, mas também no sacrifício, e conseguiu alcançar muitas nações, muitos povos. Ok? Quer dizer, soube aproveitar. Paulo soube aproveitar. Não deu sono aos seus olhos, como dizia Davi, nem repouso às suas pálpebras. Agora você veja. E a outra diferença é que eles, como era uma unção permanente, então uma glória permanente, só não, uma glória permanente, que não iria, não estava aí para outra glória. E quando isso acontece, quem busca uma glória para outra está no deserto, porque nenhuma glória se buscará sem guerra. E quando há guerra, há deserto, há aflições, há os contra-ataques. Então a diferença é que eles não lutavam para aumentarem a glória do avivamento ou o mover de Deus, não. Eles lutavam só para permanecerem, ok? E assim não estavam no deserto. Estou a falar deserto de escassez, oposição, mais ou menos da bênção e não sei quem. Eram perseguidos porque isso faz parte do o reino. Isso tem que existir sempre, perseguição, não sei quem, porta fechada. Mas se não, eles não estavam mais ou menos a caminhar para buscar outra glória, estavam a caminhar para ir para o céu. E por isso a manifestação que se deu na glória das estrelas foi muito grande. Parece que ainda não superou-se entre vocês. Em parte, mas em parte vocês estão a fazer coisas que eles nem fizeram. Ouviram, né? Em parte. Digo em parte como? Talvez, não sei, né? Eu acho que até já, como é que estou equivocado? Porque se forem números, os números são, não estou a falar eu, os números são alarmantes, pá. E tudo que está a vir no mundo, não sei quem, hein? Como vocês estão a operar, e sinais e maravilhas, tudo isso. Então, não digo, mas eles não estavam no deserto. Então, a manifestação da glória da primeira casa foi como se fosse o que plena. Mas em vocês não foi plena. É só ver que foi aumentando, cada ano foi aumentando por causa da penumbra, por causa da oposição. O inimigo lutava para poder apagar a lâmpada. O inimigo estava a lutar para poder frustrar o que se conquistou. E essa guerra do inimigo era para não avançar. O problema do inimigo não era perseguir o que já tinha se alcançado, mas é impedir o que estava a se buscar. E para impedir alcançar o que se buscava, então é atacar o que se alcançou. Então, não sei se vocês estão a me compreender. E assim, houve muitas frustrações. Individualmente, as pessoas foram perseguidas, foram atacadas, a oposição, para que saíssem, e tudo isso. Mas é só ver quando eles se levantaram contra o avivamento, contra a igreja, na pessoa do próprio Elias, você viu que tudo cresceu. Naquele dia daquela tentação, ou então da perseguição, uma palavra veio até mim e diz assim: eu vou responder à perseguição com multidões. Ok? Bom, vamos lá agora no que nos me importa, e vos importa, né, vocês? Eu sou que foi prometido que brilharia. Eles dizem isso que é heresia. Eles estão conformados com as mentiras deles, as suas mentes estão cauterizadas, eles acham que eles têm, eles acham que eles são, eles acham que eles estão avivados. Vai no sétimo dia, vão te dizer que estão em avivamento. Os adventistas, ou então as testemunhas de Jeová dizem que fazem reuniões de avivamento.
Os pentecostais dizem que é a única igreja avivada. A Universal vai te falar eles estão em avivamento. Mundial vai te falar que estão em avivamento. A igreja mais fria que eu já vi das neopentecostais é a Mundial. Hã? Vão te dizer que estão em avivamento. Até a católica diz que está avivada. Ok? Mas todos em pecado. Todos em demônio. Todos presos. Todos cegos. Todos cativos. Infelizmente. Infelizmente. Então, eles não podem compreender essa mensagem. Por exemplo, se entre vocês tem alguém que vê pela primeira vez e está cheio de doutrinas e espírito religioso, cheio de religião, isso lhe faz confusão. Mas eu não estou a entender. Isso me está a falar o quê? E vai falar como me falaram na IURD. Na IURD, não me falaram diretamente nas pregações do pastor, porquanto eu fui fazer sacrifício na sede e ele estava a me perseguir porque eu não peguei o envelope lá na igreja. E ele só percebeu que o meu valor era muito alto. A guerra aumentou, né? E ele pregava assim. Então, todos nós estamos errados. Só ele é que está certo. É? Mesmo na catedral também usaram esse termo para aqueles obreiros que já estavam a despertar, não participavam mais das fogueiras santas e os bispos para manter o bode, os bois no curral, falavam isso. Então, eles é que estão certos. Nós todos somos milhares no mundo, ou milhões, estamos errados, eles é que estão certos. Sim, é possível que um esteja certo e os 8 bilhões errados. Dos povos, ninguém esteve comigo. Eu sozinho fui lá embaixo. Ele estava certo, mas os povos não entenderam nada. E chamaram-ne de aventureiro. Então, chegou a hora, por isso eu vos disse que esta terceira hora do sol é só para começar, porque o dia não tem 3 horas só, tem 12. Essa terceira hora vai ser alcançada por um homem que vive na terra. Seu corpo não está enterrado, não. Nem tão pouco. Está desligado os motores. Nem no estado de coma se encontra. Então, o sol da justiça vai brilhar sobre todos aqueles que temerem o Senhor. Aleluia. Não tendes noção o que é o sol brilhar sobre os que temem o Senhor? Vocês não têm a noção. Ele explica aí. Para quê? Ele diz assim: vai nascer o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Curas. Incrível. Isso que vocês estão a ver ainda é nada. Está falando do poder. Hum? E o povo vai sair. Os quais? Os tais que temem ao Senhor. Sairão e crescerão como bezerros. Sabe como são os bezerros do cevador? São aqueles bezerros gordinhos, vitaminados, como disse aí Celso Afonso. Vitaminados, gordinhos. Hã? Isso é mais no espírito. Não estou a falar que vão engordar e não sei o quê. Mas agora, quem está gordo no espírito não tem como. Tem saúde, não está a ver eu. Eu sou um gordo no espírito. Mesmo sendo um magrinho, mas tenho uma perfeita saúde. Saúde perfeita, aleluia. Porque estou gordo. Diga-me, como os bezerros. Vocês vão crescer como crescem os bezerros do cevador. Crescimento espiritual. E quando há crescimento espiritual,
vai ter também crescimento físico, material, sei lá, bênçãos. Aliás, as bênçãos acompanham a salvação. O que é que você esperava? Sabe o que é o sol da justiça brilhar na terra? É muito mais do que vocês já ouviram e ouviram. Hum? Por isso a terra vai ficar espantada. E ele não está a dizer que o sol da justiça vai brilhar sobre o Elias, sobre todos que temerem o Senhor. São esses que vão crescer. Como bezerros do cevador. São esses que vão sair, crescer, é? E vão pisar. Já começaram, né? Eu estava falando, estava a orar, estava a dizer, meu Deus, se ainda o sol não brilhou, tanta terribilidade na terra, as pessoas estão a morrer, os doques, perturbação, terror, pavor na terra. Vocês estão a ver o Soba, o filho do Soba, a vir aqui se arrastar, rastejar como quem? Como serpente. Estava cheio de arrogância. Achavam que eles eram alguma coisa. Eu acho que ele até é do sistema. Olhando, não, nem queria lhe perguntar. Esse deve ser da Tava CI. trabalhando Ele desse jeito trabalha na assim lá no live. com o regime. Desliga esse microfone aí. Hã? Se o sol ainda não brilhou, a terra está apavorada. Os inimigos estão aterrorizados. O pavor é muito grande. Agora imagine quando o sol brilha. E ele está dizendo: vocês vão pisar os inimigos. Não é o Elias. Pisareis. É no plural. Se antes era só o Elias, agora é vocês também. Aliás, já vos falei: chegou a hora do vosso Carmelo. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que eu farei. Qual é o pecador? Qual é o ímpio? Qual é o bruxo que vai se opor àqueles que estão revestidos do sol da justiça? Que estarão, olha, que vão brilhar, resplandecer, que vão crescer e vão sair como os bezerros do cevador. Só agora vocês estão a vir me trazer notícia. Nunca fomos respeitados. Meu Deus, agora o respeito é muito grande no trabalho, na vizinhança. Por causa do quem? De Elias. Estão com medo. E esse medo se traduziu em respeito. Onde vocês trabalham, antes vocês eram como se fosse palhaço, como qualquer coisa, como sapupo. Sapupo, né? É? Como não sei o quê, esponja. Os ndoques, por causa da autoridade que eles carregavam. Vocês ouviram o que aconteceu em São Tomé? Como os bandidos reinaram sem oposição. Ninguém consegue lhe fazer nada. O doutor mata quem ele quiser. E ainda anuncia: esse não vai acordar, esse amanhã não vai chegar, este aqui não vai chegar. Já vários processos fizeram contra ele, mas ficou em nada. Ele manda. Assim, os doutores, os diretores, tudo tem medo dele. Isso mostra que ele está numa grande dimensão espiritual. Tem uma autoridade muito grande, carrega potestades pesadas, então todo mundo tem medo. Assim tem história. Assim tem história lá no hospital. Tem história de diretores que morreram porque se meteram na vida dele, médicos, colegas que morreram. Tem história. Agora uma mulher, as mulheres estão a cercar o feiticeiro. Uma mulher lhe cercou, cercou um varão e lhe humilhou. E ainda está lhe ligado, está lhe perguntando de que igreja você é. Não viu? Primeira coisa que eles perguntam à igreja, porque eles sabem que eles dominaram tudo. Em outras palavras, isso é espanto. Não pode. Onde é que esse saiu? Se tudo que está aqui, tudo é lixo. E que igreja é? A senhora lhe falou, nós estamos aqui para tratar o assunto da igreja, estamos a tratar o assunto do quê? Do paciente. Ouviu? Pela primeira vez foi humilhado. É isso que a Bíblia está falando. E ainda o sol não nasceu. O sol ainda não nasceu. Já é assim. Pisareis os ímpios.
se farão cinza debaixo dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa promessa é Elias que traria esse sol da justiça. E Elias já está no sol. Antigamente era promessa. As promessas de entrar no sol existiam. Os pactos, as alianças, os decretos, as orações de entrar no sol eram algo. Quantas vezes nós falamos, custa que custar, quer assim no dia a dia, como no espírito, em visões, custa que custar, o sol vai cair. Custa que custar, o principado vai cair. Custa que custar, eu vou jogar o sol do inferno no abismo e vou estabelecer o sol de Deus na terra. Isso é tudo. Hoje estamos a viver esses dias. Não que já subjugamos ele, mas estamos lá, a trabalhar lá. A trabalhar agora no sol. Dormimos na terra, trabalhamos no sol. Onde está o nosso gabinete? É porrada. Ah, sim. Salvação trará debaixo das suas asas. Poder. Oh, a luz vai brilhar. Veja só, se só 3 horas vai encandear a segunda glória. Agora imagine às 12 horas. Assim como eu estou a falar, tá vendo? Estou a falar, se só a glória das estrelas, a Terra está assim. E agora imagine a da Lua. E também quando ela se manifestar, vamos voltar a dizer, se só a glória da Lua é assim, e o que será na plenitude, na potência máxima, na glória do Sol? Mas o Sol vai nascer agora. Antes mesmo da glória do Sol se manifestar, o Sol vai nascer agora para encandear a segunda casa como glória da Lua. E depois o Sol, aleluia, vai se esconder e voltará a nascer. Já não é nascer para algumas horas, na sua plenitude, na sua totalidade. Eles até já estão a confessar a derrota deles. Vocês ouviram o que o Francisco falou? Ou então o que falou quem? O mosquito, o mosque, sei lá, o mosque, o que é. Elon Musk. Só temos 3 anos. Não, você não tem a noção. Ainda tem pessoas que estão a pular do barco para irem na religião, para ir na sinagoga. Não, eu não entendo. Não, mas também. Então vai. Tomara que não morras e depois voltas. Mas se você morrer, quando eu te encontrar no abismo, vou te reconhecer. Essa, essa palavra é a que está tá batendo agora, né? Atirasse pedra, serás gravado. Lá no abismo, vou dizer: você já estavas na igreja. Você atirou pedra. Tu não vais sair, não. Vais continuar aqui. Diga amém. Diga aleluia. São esses que o mar vai dar os seus mortos. São esses. São esses. O mar e o inferno vão dar os seus mortos. Eles vão ficar. Diga glória a Deus, aleluia. Por isso, Elias trouxe algo muito grande para a terra. A bênção das bênçãos. Depois de muitos anos, o sol da justiça voltará a nascer na terra. A terra será iluminada. Por isso essa promessa de Isaías, e toda a terra vai estar cheia da sua glória. Não se cumpriu, já vos falei isso. E agora? E toda a terra vai se encher da sua glória. E toda a carne vai saber quem está a falar. Boca de quem falou. Hein? Como poderia
a terra se encher de glória se os montes estavam de pé? Como? Se os outeiros estavam de pé? Eles nem sabem disso, coitado. Com aquelas reuniões, eles se pudessem entender quem são os que estão a realizar aquelas conferências e o resto. Aquele é a glória de Satanás. Assim como eu estou a falar da glória, aleluia, do sol, eles também estão a falar, mas eles não falam abertamente. Entre eles, eles têm que entrar em grandes dimensões espirituais para alcançarem aquelas multidões que você está vendo. Sacrificaram suas vidas, sacrificaram muitas pessoas para poderem enganar o povo em nome de Deus. Infelizmente. E o gado não quer ser despertado, mas vão despertar. Vão. Agora, o inverso. Enquanto que eles se envolveram com Satanás para receber o poder do diabo, para que o sol do inferno brilhasse sobre eles. E o sol do inferno é sol escuro. Lá não é luz, não. Eles falam da luz, a luz deles é a escuridão. Quando mais escuro estiver, significa mais luz ele tem. Negro, 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 negro. Quer dizer que as estrelas do inferno são negras, mas a lua do inferno é mais negra do que as estrelas do inferno. E também o sol do inferno, que eu chamei, na minha visão, sol do inferno, é mesmo esse nome, mas que será lançado no abismo, é mais preto do que a lua. Quer dizer, quanto maior é o nível espiritual de Satanás que a pessoa alcançar, maior ele vai ser usado por Satanás, mais vai ser assassino, mais vai amarrar almas, mais vai destruir almas, mais vai. Ouviu? Sem piedade. Quando vocês andam a ver Edir Macedo sem piedade, que ele odeia aquele povo, você não sabia. Ele detesta aquele povo. Por isso, suas reuniões em off que saíram na tona mostraram isso. E ele ia falar com os bispos, e não qualquer bispo, aqueles que estavam lá, aqueles que governam a igreja, a dizer, vocês vão ter que despojar esse povo. Eles tirar tudo. Ouviu? É sacudir, é raspar. Esses áudios saíram. É, é raspar. Vocês não podem deixar eles saírem assim. Eles têm que deixar tudo. Depois vão embora. Pelo menos já deixaram. Ouviu? Você está pensando, por quê? Porque é as trevas, ele lhes odeia. Eles tiram tudo. Quando eles entrarem na depressão, aí já é o último estágio da desgraça deles. Ouviu? Tem que ficar deprimidos até loucura. Por causa das trevas. Por causa do envolvimento com Satanás. Dos níveis espirituais com o diabo. Agora eu estou a desejar níveis maiores, aleluia. Com Deus, 2.000 anos depois, aleluia. 6.000 anos depois, Elias vai fazer com que o sol brilhe outra vez na terra, como era no Éden. E o povo que está em trevas vai ver luz. E não é qualquer luz. Não é luz da lua, nem das estrelas que estou a vos prometer. A luz do sol, a maior glória, a glória das glórias, a plenitude da glória. Aleluia! E vocês vão pisar os vossos inimigos e vão se fazer cinza debaixo dos vossos pés. E saireis e crescereis como os bezerros do Salvador. É muito forte, é muita paz, é bênção, é power, é glória, é virtude, é unção, é alegria no Espírito Santo, manifestação dos dons do Espírito, frutos abundantes, não é abundante, abundantemente, ou então abundantes frutos, com perfeição. As árvores vão dar frutos com perfeição, frutos dignos de arrependimento. Vas encontrar mulheres santas. Não é essas mulheres que estão a fingir santidade agora na externa. Tem muita mulher que está a fingir santidade.
Parece que é uma obrigação que lhes foi imposta. Cristianismo não é uma obrigação, é de ânimo voluntário. E pronto. Aleluia. As pessoas tiraram as mini saias, não é porque esse é o desejo deles. Talvez porque não sei quem. Talvez. Não é isso. Quando as pessoas receberem o sol da justiça brilhar sobre, nascer sobre eles, eles estarão felizes. Aleluia. Vão se alegrar no Espírito Santo e não na carne. Vão se alegrar o que eles são. É com gosto, com prazer, viver o Evangelho. Pastores, ainda não entendes os pastores que a Bíblia está a falar aqui. Ainda não. Por isso eu vos falei, não peçam ainda isso. Deixem o sol brilhar. Pastores conforme o coração de Deus. Há uns que vão se esforçando, claro. Mas há outros que não há esforço ainda. Não existe. Não existe. Um só tem medo, não é temor. E eu vos expliquei ontem o que é isso, ter medo. Mas quando o sol da justiça nascer, então tereis pastores conforme o coração, consoante então segundo o coração de Deus, e que vão vos apacentar com perícia e integridade. E aqueles que já estão a temer agora, o sol vai nascer. Estão entendendo, né? Aos que temerem ao Senhor, o sol da justiça vai nascer. E vai se cumprir aquela palavra que os gagos vão falar distintamente, os loucos vão ser liberais, assim os coxos vão saltar como as servas do deserto. É incrível. Os cegos, aleluia, vão ver, e não é somente cegueira física, espiritual acima de tudo. Esse é o medo que as trevas tiveram. Por isso a guerra foi intensiva. Se eu vos contar o relato da guerra, a história da guerra, é incrível. Eu estava a orar e eu tive uma lembrança, passou na minha mente. Até os gatos entravam dentro de casa. Gatos. Não sei porque estava a orar. Me vem essa percepção. Então, lembrei-me do passado. Sabe que as casas do bairro, lá estava o gradeamento com uns paus assim, não se fechava para entrar na varanda, e da varanda tinha uma porta que dava acesso à varanda e depois cozinha. Então a porta ficava aberta, nós estávamos a conversar na sala. Essa é a imagem que passou aqui. E tinha recebido a visita do meu irmão, aquele rapaz que me seguiu. À noite, nós a conversar, mesmo falou, Cota, Cota, ele me chamava de Cota, né? Cota. E ele até falou com ironia, os gatos já estão entrando até aqui. E a mãe do mar é doente. Isso passou na minha mente. Como tinha duas salas, nós estávamos na sala de aonde se conversa, sede de visita, como se chama, e tinha outra sala que é de jantar. E depois lá fora estava a varanda, com tinha gradeamentos com a varanda com gradeamentos. Então entrou no gradeamento, entrou na segunda sala, estava debaixo da mesa, assim. O rapaz disse: Cota, Cota, os gatos estão entrando aqui. Quando eu lhe olhei, o gajo não quer me acender os olhos. O gajo, estou aqui mesmo, me vê mesmo. Eu fui, essa aqui já, coragem antiga, né? Ele fugiu. Eu sabia, era só sair fora à noite. Você encontrava nos quintais dos vizinhos os gatos, nos tetos, a me olhar assim. Aquele, eu já sabia que estavam aí. Sabe, a casa de banho é fora, né? Se está a sair, ele dá um conta, tá vindo. Eu me azarava aí orar nesse altar onde vocês andam aí orar. Ei, pode ser de dia. Também à noite não orava aí. Se está a orar, eles próprios falam. Falavam na minha mente. Já está aí. Levanta a cabeça. Quando levantava a cabeça, olha, está aí. De dia. Um se escondeu dentro da chapa. Tipo, olhos estão a brilhar. Então, ele é mesmo a dizer. É mesmo ele. Está aí. Quando pegar a pedra, andou. Uns circulavam de dia.
pessoas até dizem, oh, esses gatos até de dia circular. Porque eu estava a jejuar, agitação incrível. Isso tudo passou na minha mente. Isso tudo era oposição que eles haviam me feito. Aqueles gatos não eram gatos, eram feiticeiros, eram bruxos que se movimentavam. É oposição que você não pode imaginar. Terror. Parecia que o meu quintal era mais escuro do que todos os quintais. Todos que entravam naquele quintal diziam, oh, mas esse quintal é bem escuro. E tinha uma lâmpada. Oh, tem a lâmpada. Não, esse quintal. Estás a ver quando o lugar é muito escuro, né? E tem uma lâmpada. Você vê a lâmpada foga essas lâmpadas pequenas. Para além onde ele chega, fica mais escuro. Preto, preto, preto. Esse quintal é assim por quê? Porque havia batalhas. Coito com a navalha, guerras, combates encarniçados, só para hoje vocês viverem o que vocês estão a viver. Não foi fácil. Isso são coisas mínimas que eu estou a vos falar. Porque gato que está a vir me ameaçar e não traz dano no espírito é coisa grande, mas no físico nada. É só tirar uma pedra e ele foge. Depois volta. Mas a situação era crítica que você não pode. Em guerra, foi difícil. Por que que eles estavam a atacar? Primeiro, eles sabiam quem era eu. Segundo, eles sabiam qual era a missão. Eles sabiam que a minha vitória é a derrota deles. E a derrota deles é a destruição deles. Que eu não vim para terminar no meio. Eu vim para completar. Eu vim para completar. Sabe a casa onde viemos morar? Qual é o número que tem? E tudo é espiritual. Casa número 56. Ok? Eles sabiam que se o sol brilhar é problema grave para o sistema, para o reino. É fracasso, desespero. E é isso que nós estamos a buscar. Por isso você tem que continuar a temer a Deus. O sol da justiça vai brilhar sobre você. Nunca apareceu na terra um homem que ameaçou o sistema como agora. Não que eu não sou melhor que ninguém, mas a mim me diz respeito essa vocação. Vocês ainda não entenderam. Ainda não entenderam. A mim me diz respeito esta vocação. E eu estou a falar como falou Paulo. Eu não serei rebelde à visão celestial. Eu vou cumprir a minha missão. Eu estou a marchar no sol. Eu vou destruir o sol do inferno. O sol do inferno é o reino de Satanás na terra. Lua do inferno é a meretriz na terra. A estrela do inferno são as filhas da meretriz na terra. É destruir o sistema. Começando das filhas, a mãe e os seus amantes. Somente assim o povo vai ser liberto. E eu não estou preocupado com as coisas da caminhada. Estou preocupado com 7.5. Você sabe o que significa 7.5? Alguém me fez uma pergunta. Nos explica lá. O que significa isso? Tu falaste que teu corpo foi sepultado, estava a cheirar mal. E fizeste uma relação entre o corpo de Emanuel e o teu corpo. Preste bem atenção o que eu vou vos falar. Quando Emanuel venceu as estrelas, morreu. Mas antes ele disse: importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Hoje, amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Primeiro caminhada e depois consumação. E nós vimos que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. No terceiro dia. E sabe o que eu vos falo? No oitavo dia. Não posso falar depois de 7 dias. No oitavo dia, que é depois de 7. Mas dentro do oitavo.
E no oitavo dia serei consumado. Veja só o tempo que o homem fica. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no centro do quê? Ou então no ventre do peixe. Jesus ficou até o terceiro dia no centro da terra. E eu vou ficar até o oitavo dia no centro da terra. A diferença é que eu é no espírito. E Jesus experimentou vis-à-vis no olhar. E para mim, cada dia é um ano. 7 e meio são 7 anos e meio. São 7 dias e meio. Estão a entender? É este período que eu estou fechado. Estou fechado 7 e depois saio para a outra metade, mas ainda estarei morto. Eu vou ressuscitar quando voltar do Gitsung. Ressuscitou! Ressuscitou! Ele vive para sempre. Se livrai a Cristo. Sabe, eu nasci um filho e esse filho chama-se Jesus. E eu fui perseguido e fugi com esse filho e fiquei numa cadeia. Essa é a minha autoprisão. Sabe, no terceiro dia, esse filho saiu. No terceiro ano. Eu vi que o filho cresceu e ele saiu da cerca. Mas onde ele saiu, eu não conseguia sair de lá. E ele já não era bebê. Já era um adolescente cheio de vitamina, com peito grande, cabelo bem grande. Já contei isso. E ele saiu. E lá estava hein, o 7 a dizer. Não o 7 e meio, o 7. O 7 estava a dizer: eu estou a vir aí matar ele e o filho dele. Só que estava a demorar e a sua mulher lhes dizia: vai lá, dá-lhes uma boa porrada antes de lhes matar. Primeiro lhes dá umas bendas. Depois disse: minha mulher, deixa comigo. Eu vou matar ele e o seu filho. Só que enquanto ele estava a conversar, aqui o filho cresceu, cresceu, e eu fiz tudo, tirei o filho. E eu falei: tu já não és mais bebê, tu sabes te defender, ok? Quando ele vier, ele entra, tá? É isso. Mas bem. Quando ele vier, ele entra. Ele entrar significa, ele ataca. E ele disse: deixa comigo, papá. Deixa comigo. Só que eu não conseguia sair. Mas ainda assim eu vi que o cabelo do filho era maior que o meu. E eu questionei: como assim eu gerei ele? Ele tem mais cabelo que eu. E o cabelo representa o poder, crescimento, aleluia, espiritual, power, o reino, aleluia. Olha para esse cabelo, cresceu muito, né? É esse o cabelo que o filho tinha. Na visão, o filho já estava assim. E meu controla só de 2025 a 2025, não, calma aí. 2,5, nesse caso. É? No terceiro dia. Estão entendendo, né? Ah, vocês estão compreendendo. Ah, vocês estão a compreender, afinal. Mas depois eu entendi que o cabelo dele estava aí porque ele teria ido até a terceira hora. E eu precisava dominar a 12ª hora da noite para ir na terceira hora do dia. Ouvisses? E depois do terceiro dia continuarei naquele lugar. Eu vou sair depois de 7 dias dessa rede. E para marchar para ir para o quem? Para o poço do abismo. Mistério na terra, né? Eu vou descer a parte mais baixa para ir perseguir Satanás. Estão entendendo? E quando eu voltar é a ressurreição. Eu estou morto. Só que em mim aconteceu no espírito. Por isso aquele corpo, eu vi o meu corpo foi sepultado. E não foi sepultado por homens, pelos anjos. Aleluia! Hein? Os mesmos anjos que defenderam o corpo de Moisés estavam a defender o meu corpo.
Poderoso Deus. Oh. E havia uma divisão. Eu vi esse tempo. Há um tempo que o corpo cheirava e os anjos metiam a terra, a terra, a terra. Enquanto a terra ia cobrindo o corpo, o cheiro ia diminuindo. Mas depois, cessou. Ouviu? Cheiro da morte. Quando você está a cheirar o cheiro da morte, significa está a ser, é suscetível à morte. Esse período que eles começaram a me perseguir para me matarem, me envenenaram, homens armados. O dia que vocês verem esses homens a virem se entregar, pode morrer, mas vai sempre sobrar um. Essa também é a minha oração. Tem que ter testemunho que vão dizer: nós recebemos uma missão pronto para assassinar você. Nós estivemos naquele lugar, não vimos quando passaste. Já até começaram, né? O outro coronel disse que ele não tem carro preto. Sim. Não, eu já lhe cruzei. Me cruzou aonde? Mentira. É missão de serviço. E ele disse: eu, atrás do carro dele tem 4 cavalos e seus cavaleiros e armados. Significa pronto para matar. Ele estava na guerra. E esse geralmente é guerra física. Mas como em Doc, mesmo com físico, ele vê. E aí o céu reagiu: tenta só, estás morto, homem. E já começaram a se trazer. Ou começaram a confessar. Daqui a pouco teremos outros relatos. Então, aleluia. Esse período, e depois que cessou, veja só, por exemplo, eu estava a ter um sintoma de envenenamento depois do envenenamento. Isso não agora. E eu falei, já contei aqui, meu Deus, voltaram a me envenenar e uma voz soou no meu ouvido. Agora já não é possível. Nesta dimensão que estás, já não é possível. Ok? Aleluia! É aí que cessaram o cheiro da morte. Oh, mas o homem precisa permanecer nas partes mais baixas da terra. Saí das partes baixas da terra, já entrei nas partes mais baixas da terra. As partes baixas é o inferno e as mais baixas é o abismo. Estou a marchar, marchar, marchar. Ouviu? Para trazer a glória de Deus, aquele que vocês chamaram a Shekinah. E não é glória das estrelas, nem da lua, do sol. E assim vocês saireis e crescereis como os bezerros do Salvador, cheio de bênção, cheio de ei, prosperidade. Vai arrebentar. Eu não vos prego prosperidade, não vos digo, vai arrebentar. Quando o reino se manifesta com tudo. Os reis vão vir pagar imposto. Eu estou a vos falar. Hã? Não está escrito assim: no dia do teu poder, o teu povo vai se apresentar voluntariamente e não vão vir com mãos vazias, com santos ornamentos. Ah, com santos ornamentos. E as portas do inferno não vão prevalecer sobre a vossa vida. E vocês tereis autoridade até de ordenar. Estás a ver quando o sol da justiça brilhar? É te implorar. Vamos implorar, mais ou menos trabalha num lugar. É te implorar, por favor, sai só. Porque ele sabe que senão você vai arruinar a empresa dele. É para não ter salário para te pagar, por favor, vai só entender. Não, vou entender, vou entender. Não é como. Aliás, essa arrogância já está a acabar. Quem já manifestou. Quem já. Como é que é? Qual é o termo? Quem já ministrou, então, revelou o poder aos pecadores, descobriram que você carrega esse poder, já tem medo de ti. Já tem. E já está. Não aqueles que ocultaram ainda. Os que ocultaram ainda, eles nem sabem, já sabem no espírito, mas fisicamente. Então, mas aqueles, mais ou menos, veja só o que eu fiz com esse general aí. Esse rapaz aí, ele apareceu hoje aqui e diz assim: o rapaz do que é o filho do Soba. Disse: não, teu filho pode voltar.
já falei com a minha família e não sei o quê. E eu lhe respondi, você está pensando que o meu filho fugiu da tua família ou quê? Não falei com essas palavras. Eu disse, eu é que lhe dei férias. Eu lhe falei, vai, fala no general e diz que eu mandei para te dar as férias, ok? E o rapaz é corajoso. Foi lá e falou mesmo no general. Meu pai me disse para me dar férias. E o general disse, quem é teu pai? Com arrogância, né? Como quer dizer, teu pai? Só tem que ser o comandante em chefe ou o estado-maior ou então um dos generais aí, ai, para me dar ordem. Quem é o teu pai? E o próprio homem dele é que ele falou, porque esse que entrava nas lives, esse conhece, esse é major. Ah, o chefe não conhece o pai dele? Não, não conhece. O pai dele é aquele que matou o chefe. O pai dele te mata, te ressuscita, te lança no inferno, te tira. Pegou na caneta, tens 30 dias de férias. Ok? E eu falei no rapaz, eu é que lhe dei férias. Você está pensando que ele fugiu vocês? Hã? O rapaz parece que ficou até. Vocês deram conta, ele já não respondeu mais. Tremeu nas bases, mas arranjei problema. Ele já me perdoou e hoje dormiu. Ele não conseguia dormir. Disse que estou, ando sempre a ver o quê? O senhor. Eu disse, hoje você vai dormir. E hoje veio e disse, dormiu bem. E ainda contou mais. O meu avô estava a ser operado, te viu no hospital. Sim, eu disse, sou mesmo assim eu. Teu avô por isso não morreu na operação. Ok? Olha, o medo que eles têm é que a semente tivesse o espírito que eu tenho. Sabia que eles queriam, que eles não queriam que eu vos passasse assim, eles só queriam, não, eles falam só do céu, por favor, não faça isso, Elias. Eles falam só para serem como discípulos de Manuel. Cheio de graça. Não, não queremos que eles sejam como Paulo. Eu vos falei que o Paulo é odiado até hoje, né? Era odiado, ok? Eu vos disse, e eu vos falei isso quando estava no monte. Que o Paulo fez um estrago muito grande, até onde foi enterrado, meteram lá a mesquita de São Pedro. Sei lá como é que é, basílica, ou como é. É forma de profanar o seu cadáver. E nas trevas eles dizem, nunca mais vai aparecer um Paulo entre nós. Nem vamos admitir. Não vamos deixar isso. Ouviu? Por quê? E eles não queriam que eu vos passasse esse espírito que eu carrego. Não tem como. O mestre passa. Eu não estou vos passo o espírito de matar as pessoas, destruir as pessoas. Não, eu sempre vos falei equilíbrio e não sei quem. Estamos no tempo da graça e salvação. Por isso ele traga debaixo das suas asas a salvação também. Não é para você ser arrogante, não sei quem. Eu não sou arrogante. Você não vê que eu sou a própria pessoa em pessoa, cheio de amor, cheio de compaixão. É isso que eu sou. Você não é só tomarem só a virtude da ira e do que da revolta. Tem que tomar tudo. O discípulo tem que encarnar o seu mestre. Agora, se vocês tomarem só uma parte só, já é carnalidade. Hein? Eu sofro com os que sofrem, choro com os que choram, ajudo as pessoas. Hein? Não sou mão de vaca. Hein? Não sou iracundo, não guardo. Veja só. Todos aqueles que me maltrataram, fizeram mal, hoje estão a vir se arrepender. Vocês não viram? Aquele rapaz anda a querer falar, mas eu que lhe corto o microfone. Porque eu sei que ele fala muito, vai querer fazer show. Um rapaz que em todos os óbitos ficava me quer falar mal de mim. Eu não estava lá. E ele veio, mas em off falou, me perdoa. Até administradores que fecharam a igreja estão a vir para quê? Se opuseram para que a igreja não se abrisse em certos lugares, estão a fazer tudo para virem se arrepender, porque já estão em desespero. Estou a falar que eu não guardo rancor. Me prejudicou, você me procurou, eu libero o perdão. Aliás, esse é o caráter de homem de Deus. Não pense que Elias, por carregar o juízo e a vingança do nosso Deus que estava escondido no seu coração, é um carnal, é um pecador, é um assassino. Não! Está aí o filho do Soba.
Logo na primeira, eu aceitei. Estás perdoado, rapaz. E assim, aleluia. Porque senão os carnais estão a lhes dar espada para ir matar as pessoas. Até vão provocar os patrões que é para lhes ferirem. Não, não faça isso. Deus é justiça também. E acima de tudo. Tá ligado, então. Então Elias se manifestou, aleluia, para trazer o brilho do sol sobre todos que temem ao Senhor. Aleluia, trazendo debaixo das suas asas o poder da salvação e muita cura. Sim, e vocês vão pisar os vossos inimigos. Sabe por quê? Que vocês vão sair e vão crescer. Antes o sol vai brilhar sobre vocês e vão sair e vão crescer e vão pisar os ímpios como se pisa o barro, o pó, e os ímpios vão se fazer cinza. Não é ir procurar os ímpios para lhes pisar. Os ímpios que tentarem passar no teu caminho. O ímpio que tentar blasfemar os retos caminhos do Senhor, como dizia Paulo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo da justiça, até quando você vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor contra ti. Mas não pense que Paulo fez isso em todos. Há uns que é exemplo para outros, ok? Digo amém. Mas que os ímpios, os ndoques, esses ímpios aqui são os ndoques, já começaram, aleluia, a ver, como se diz na gíria angolana, começaram a ver fumo no lugar em que eles vos maltrataram, no lugar em que eles vos subjugaram, no lugar em que eles vos... O exemplo é do médico, o doutor lá em Moçambique, em São Tomé, o imbatível, o invencível, hein? O destemido, destemível, temível. É assim, né? Destemido, tudo isso. E hoje encontrou uma mulher que lhe fez dançar bongola. Começou a dançar bongola. Começou a dançar. Vocês em São Tomé sabem que é bongola? Ah, até bongola vem lá do São Tomé. Com aquele, não sei como é, África Negra. Não, eu acho que bongola é dança mesmo do São Tomé. Pá. Eu acho que não. É? Então, saibam disso. O dia vai nascer. Se lembra essa visão aí do rapaz Edilson? É isso que eu estou a vos falar. O choro pode durar toda a noite. Aleluia. O choro pode durar toda a noite. A noite vai passar. Aleluia. Pela primeira vez o dia vai nascer na terra. Vocês não podem imaginar. Não, vocês não têm noção do que estou a vos falar. O dia nascer na terra. Podia a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem pela manhã, quando o dia amanhecer. No amanhecer, o dia vai amanhecer, custe que custar. Quinhã, Imoniande, eu estou disposto a perseguir, viu? Eu estava a fazer uma prova. E o professor é Labão. E esse professor, a pergunta que ele me deu, onde está a lua? Eu chateado respondi, a lua está na lua. Ele estava a pensar que eu estou ansioso para me trazer frustração. Meu Deus, e agora? Eu não quero saber. Kitsung é o caminho. 7,5. Esses 7,5 são 7,5 montes, ok? Tem que explicar para não dizer isso. 7,5. Os 7,5, 7,5 montes vão cair. O oitavo vou só lhe rachar no meio. Uau! A metade vai fugir. E eu dizer, vira aí, vou te seguir, eu vou te perseguir. Vou dizer, vou voltar, vou colher agora os frutos. Depois vamos cruzar outra vez. Amém? Está consumado. Sol da justiça.
Quem me conhece sabe, eu falo dessas coisas há 20 anos. Sabiam disso? É verdade que no meio há coisas que também aprendi mais tarde, mas na sua essência, eu já falo disso há 20 anos, há 20 e tal anos, 22 anos. Os malucos também me ajudaram muito. Não fui aprender com ele. Nos ataques que eles me faziam, como eu sou inteligente, todo homem inteligente, até palavra ruim, que ele ouve, vai meditar nessa palavra. Mas o tolo, não. Tolo é como um deprimido. Os deprimidos só querem ouvir palavras bonitas, só querem ver elogios, não sei o que. É só isso que ele quer. Mas o homem sabe, até as palavras amargas, vai transformá-las em açúcar. Tem que ser como Sansão. Aleluia, que tira comida do comedor. Tem que ser Sansão que tira doçura do forte. É assim, né? Eu enquadrei bem, né? Comida do comedor e doçura do forte. Não é assim? O enigma de Sansão. É? Do comedor saiu comida. É? Olha, do comedor saiu comida. Do forte saiu doçura. É? Ele tinha que dizer do amargo saiu doçura. Transformou a amargura em doçura. Do assassino em comida. Não é que o assassino virou comida. Dele saiu comida. Gerou comida. Tá entendendo, né? Matar o leão para que o leão possa produzir mel. E depois voltar lá quando você precisar e comer o mel que sai do leão. Não é o mel do leão que sai do leão. Aleluia. Tem que matar o leão. Tem que matar o leão. Eu estou à espera do leão. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Estou à espera do leão, viu? Eu tenho que matar o leão para o leão me dar mel. Acho que o leão não anda a dormir, pá. Cada dia que passa é um desespero muito grande. Ok? Eu disse que os malucos. Então, mas o maluco está me perguntar assim: você queres o quê? Queres reforma da igreja? Tu não vais conseguir. E a pessoa não sabe dessas coisas. Estava a começar. Eu parei. Oh, então eu vim fazer uma reforma. Bom, nós já ouvimos falar da reforma protestante, reforma não sei de quê, reforma não sei o que, igreja reformada. Só mais tarde que nós reivindicamos com conhecimento. Não, reforma não. Quando entendemos na essência o que é uma reforma, rejeitamos isso e acrescentamos. É revolução. No monte eu preguei uma mensagem e disse: avivamento sim, mas com revolução, não é uma reforma. Ah, os homens da reforma me odiaram naquele dia da entrevista com Tavares. O que é que tu achas? A reforma vai vingar, sabendo que eu disse o quê? A reforma. Deus não faz reforma. Ouviu? Aí depois entraram. Você sabia que entraram na. Começaram a fazer lives a me contrariar, mas nunca falam o meu nome. Tem um, dois que parece que me responderam. O outro disse que falou da reforma protestante, que salvou muita gente. Falou da reforma não sei de quem. Falou do John Wesley, disse que reformou a igreja. O idiota. Hã? Reforma protestante. Trouxe o quê? É um ai. A história se repete. Aleluia. Tudo que aconteceu na caminhada foi um aio que lhes levou até Elias. Elias até a restauração de todas as coisas, pá. Eu tive que vos abrir, os céus estiveram fechados. Quem dentre vocês era capaz para romper o primeiro céu? Só o primeiro. Quem? Como canta a brasileira, ninguém foi capaz como o meu Senhor.
Hã? Eles nem entendem isso. Eles nem sabem. Eu contei a minha experiência, história com aqueles pastores caídos aí na reunião, que faremos para sermos avivados. Avivamento? Como vocês querem avivamento sem vencer a batalha? Vocês não sabiam que avivamento já há 22 anos que eu sabia isso. Vocês não sabiam, 21 anos. Vocês não sabiam que avivamento é o resultado de uma guerra vencida? Eu lhes disse guerra contra as hostes espirituais da maldade, guerra contra as potestades do ar, contra os príncipes das trevas, guerra contra as potestades do ar, guerra contra os principados da ira. E assim, pelo menos se mover uma dessa barreira, você chamará de avivamento. E cada um, esses exércitos, os três estão nos céus. Eles nem sabem disso. E eu mesmo, com o primeiro avivamento, não me contentei com a glória da primeira casa. Eu achei como um homem miserável. E eu falei assim em minhas orações: miserável sou eu, ai de mim, o homem mais pobre, miserável, desgraçado. Se o avivamento é só isso, então estamos perdidos. Eu espinho. Desejamos muito, porque muito nos foi entregue. Nele está o nosso querer, ainda bem também que nele está o nosso realizar. Oh, eu não fui rebelde à visão celestial, custe que custar. 7,5. Parece que essa palavra é que mais faz estremecer a Lúcifer. Quando você se fala ponto 5, está se falar dele. Ah, 7, se é 7 só, ele fala assim, 7,5. Você sabia que o Lúcifer anda a tremer por cada caminhada de Elias em direção ao 7,5? Por isso ele queria me levar lá, sem abalar os montes. E levaria um cartão vermelho. Se modestina, 7,5. Aleluia. Quinta-feira. Olha o que o Valentim escreveu. Como pode ser um homem falar desta forma? Só pode ser obra de Deus. Sim. Nenhum humano falou desta maneira entre vocês. Hum? Porquanto o reino terá e vai crescer. Veja só, por exemplo, um maluco. Eu disse, eles me ajudaram sem eles saberem. Dois tipos de pessoas que me ajudaram: malucos e feiticeiros. Alguém vai dizer, até feiticeiro? Ah, eles vinham para me matar. No que eles me contaram, eu me arregacei as mangas. Você sabia disso? Quando os pentecostais estavam a procurar quem é o meu pai espiritual, eles falaram, não, ele andou com o anticristo é que lhe ensinou essas coisas. Eu fiquei chateado, o anticristo me ensinaram essas coisas. Nem mesmo ele sabe. Ele até sabe, né? Porque ele está num grande nível, né? Da parte dele. Eu e da parte do meu pai. Agora, é verdade que as suas mentiras foram transformadas não em verdade, em um proveito, porquanto do comedor eu tirei comida, ok? E do forte a doçura. O propósito não era vir me ajudar, era para me abater. E por isso muita gente ficaram no caminho por causa dessas histórias que nós ouvimos. Como assim o maluco está me falar palavras de um político? Hum? Um demente está a falar palavras, as palavras que mais marcaram o Agostinho Neto, sei lá se é José Eduardo ou Agostinho Neto. Até hoje não vai entender quem falou essas palavras. Angola é e será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. E é maluco. Eu assustei e acrescentou: você não vai me aguentar, não. Ah, foi Agostinho Neto, né?
Ainda que sejam 10 de vocês, viu? Até falou 10. É incrível. Você não sabe o que ele falou aí. Tá vendo? Eles têm linguagem subliminar. Mesmo que serem 10 de vocês, eu vou vos derrotar, vocês não vão me aguentar. Estava a falar das 10 dimensões. Estava a criar um desafio. Estás preparado para andar em 10 dimensões espirituais? Não é agora, não. Vais conseguir? Vais conseguir? E ele disse: quem experimentar vai sangrar. Isso me agigantou. Aí é. Então. Olha aí, Gaspar, eu falei: eu sou conhecido até no inferno. Um maluco que vive aqui no quem? Que vive aqui no Asa Branca. Eu vivo embora no que é na estalagem. Ele não me conhece, que sou da igreja ou sou pastor. Tá me falar isso? Eu sou conhecido. Oh! Eu sou conhecido do inferno. Vocês vão me sentir. Vocês vão me sentir. Sabe o que eu falei? Então o que andam me falar no Espírito Santo na palavra é verdade. Eu então. Oh. Eu fui na Praça do Asa Branca e veio um maluco, chegou até mim, chamou todo mundo: ei, ei, venham aqui, olham para esse homem, olham, estão a ver esse homem? Este homem é José Eduardo, estão a ouvir? Vocês não conhecem esse homem? Este é o próprio José Eduardo. E foi embora. Todos só me olhavam. Ninguém tinha coragem de me perguntar, mas a jovem senhora na altura, jovem senhora, porque eu fui a comprar uma encomenda para o Luís e ele me perguntou: mão frutas? Ouviu? Ele ainda me chamava de mão fruta. Mão frutas. Isso o quê? O que é que significa isso, mão frutas? Mas você não me fizesse nada. Oh, esse azar, isso é azar, sabe, né? Isso é azar. É o quê? Eu lhe falei: irmão, tu não vais entender nada. Ficou com medo e disse: epá, não quero mais perguntar. Ele disse: epá, vocês se conhecem, então eu já não vou perguntar. E ele olhou para mim e disse: o dia que essa irmã ir para a igreja, eu vou vos falar. Ele vive no Índio, ainda está viva. Olham para este homem. E é num depósito. Estão a ver esse homem? E o que você acha? Eu mais gigantei. Eu então, afinal, José Eduardo é um grande rei ditador. Eu então sou qualquer um, não, pá. Aleluia. Eu estava embora no meu quê? Na minha varanda, a meditar a minha Bíblia. Entrou um maluco no quintal. Estou à procura do pastor Bonifácio. Eu falei: aqui não tem pastor Bonifácio, aqui tem pastor Marcelino. E ele estava a rir. Ele falou: tu tens que te converter, está a ouvir? E ele falou: eu estou convertido. E ele falou: qual é a tua igreja? Eu sou da igreja de São Judas Iscariota. Eu lhe chutei e ele saiu a rir. Como coisa, aprendeste bem, eu te mostrei quem sou eu. Sou de Satanás. Ouviu? Você sabe quem são a igreja de Judas Iscariota? Vocês conhecem? Todas as igrejas evangélicas da terra, menos Estene, são igrejas de São Judas Iscariota. Por que elas são igrejas? Porque traíram o Senhor. Assim como Judas traiu o seu mestre, eles também têm traído. Como disse Paulo, eles creem em Jesus, mas negam esse Jesus na sua eficácia.
E Paulo disse: esses voltaram, hein, a crucificar o Senhor, profanaram o sangue e têm feito agravo ao Espírito Santo com as suas mentiras, com engano. Hein? Ouviu? Esses são Judas Iscariotas. Alguém mandou no off. Ainda não abri mais mensagens, já li quando caiu. Então o mestre batia muito papo com os malucos. Ah, eles estão a vir e vou fazer o quê? Ah, aquilo era guerra, não estavam a vir em paz. Se o outro declarou guerra, hum? Por que que os malucos, eles falavam comigo? Porque eles sabiam quem é que estava aí. Estão entendendo, né? Eles sabiam com quem estavam a lidar com ele, quem que estava a passar. Só que eu não me assustei. Não, eu não me assustei. Você tá andando, ou o maluco tá a fugir, ou tá a vir te mandar um recado. Até concursos, quem me mandaram, deram recado são malucos. Teu nome não saiu. Mortes. Vamos matar mais. Falta X. Falaram mesmo até o número. Falta X. Vais comer areia. Aleluia. Ah, ok. Não vou falar o município dele. Senhor administrador, não se preocupa, não vou falar o teu nome, nem o município. Então, em que posso ajudar você? Manda-me uma mensagem no off. Se estás doente, eu vou te curar agora. Ou então, uma preocupação. Não se preocupa. Não identificarei a pessoa que te convidou, que me mandou uma mensagem aqui no off. Eu quero te ajudar. Bem-vindos à live. Oh, senhor. Oh, irmão. O administrador, a primeira vez, encontrou uma mensagem bem quente. Ah, não pediu nada. Amém. Tá ligado. Ah, gosta de ti. Oh, a história se repete. Também naquele tempo havia príncipes que acreditavam em Jesus Cristo, mas não confessavam publicamente por temerem os príncipes do povo. Mas um dia depois se revelaram. Eu vejo, aleluia, José da Arimateia se revelou no dia da morte de Jesus Cristo. Eu vejo antes da morte, assim, o príncipe do povo enfrentou seus companheiros. Fazer perguntas, essa não é live de perguntas. Hã? Como assim, ó, Helder, perguntas? Vou abrir uma sessão, faz agora você. Alguém também me perguntou quem é o anticristo? Yara, o anticristo é um angolano que vive em Angola, não sei agora se já emigrou, ou está no abismo, ou está no inferno, está aqui. Não, ele nasceu em Malange, Malanjinho, cresceu em Luanda, descendente de Angola Quiluange. É, irmã, o administrador está assustado ao ouvir essas coisas, né? Nasceu em Malange, cresceu em Luanda, descendente de Angola Quiluange. Satanás precisou 300 anos para achar Angola Quiluange, mas a ele precisou 500 anos para achá-lo. 500 anos depois, Satanás levantou um descendente de Angola Quiluange como anticristo. Na verdade, não foi levantado na descendência de Angola Quiluange. Ele se manifestou na família de Angola Quiluange, ok? Porque o anticristo não é um ser humano. O anticristo é um anjo caído. Por isso você vê que ele, no livro do Apocalipse, sai no abismo. O abismo
é lugar dos anjos e não dos demônios nem de homens. Ok? Existe a terra, existe o inferno, existe o abismo. A terra é para os homens, o inferno é para os espíritos e o abismo é dos anjos. Estou a falar a prisão dos anjos. Estou a falar o inferno não é prisão dos espíritos somente. Também é onde é a fábrica deles, onde são fabricados, onde se move, onde é a origem deles. Mas agora todo homem que prevaricar, como sai do físico para o espírito, a cadeia também no inferno. Entenderam? E agora, o anticristo é um anjo caído. É um mistério. Assim como eu sou um mistério, ele também é um mistério. Eu também sou um anjo. Ouviram? Eu não sou humano. O anticristo não tem alma. Eu também não tenho alma. Ele se fez carne e passa pela vontade do Senhor para que ele cumpra o Apocalipse no fim. E ele vai infernar essa terra. E ele já vive entre vocês. Mas por que angolano? Porque Elias também é angolano, o inimigo dele. Aleluia. E antes mesmo que começasse o tempo da grande tribulação, ele já se move aqui entre vocês. Já está na guerra com o Elias. Toda essa infiltração, quem fez é ele, na igreja. Infiltrou seis, hã? Feiticeiros. Esse sofrimento todo dos 25 anos é ele que me traz esse sofrimento. Mas que valeu a pena, porque os 25 anos vão me trazer o avivamento pleno. E ele me atormentou, me perturbou, tirou pessoas da minha parentela, matou, amarrou, enviou feiticeiros, levantou demônios. Agora anjos caídos, que são as potestades, estão a se mover, as águias contra o homem. Ele está atrás disso. E já esteve comigo. No primeiro ano, quando a guerra começou, ele cruzou meu caminho e criou danos terríveis, danos irreparáveis. Mas graças a Deus não conseguiu me vergar. E eu era ignorante, era menino, mas ainda assim não conseguiu me parar. Hoje já não temos contato, porque eu desvendei a imagem dele, a sua realidade, a natureza dele. O mundo não sabe. O mundo não sabe. O que ele temeu é isso. Um dia ele me apareceu há 22 anos atrás e ele me disse assim: o meu chefe me disse que tu vais me envergonhar. O meu chefe me disse que tu vais me humilhar, vais me pegar nas partes secretas. Quando se fala pegar um homem nas partes secretas, significa lhe humilhar, lhe envergonhar. Eu não tinha noção do que ele se referia. É isso que estamos a ver hoje. Eu expus ele. Só que eu nunca aceitei mostrar a fotografia dele a vocês, ou o perfil dele. Não tem nada lá no perfil, só tem lá uma fotografia abandonada e tal. Algumas mensagens já passam da 2017 ou 18, sei lá, porque seria fatal para vocês. Qualquer um que descobrir quem é ele vai ser atacado por ele. Vocês não têm capacidade para suportar os ataques dele. É terrível. Ele desarmou a mulher do quem? Vocês conhecem o quem? O ex-secretário do MPLA? Dino Matroz desarmou a namorada. Uma namorada que ele tinha como se fosse esposa. Uma jovem, cheia de nome toque naquele tempo. E o Dino Matroz não sabia. Coitado, mandou agentes para tentar apertar o rapaz, ameaçar o rapaz. Eu tenho a certeza de lhe aparecer no espírito e disse: eu vou te matar, oh, rapaz.
E o Dino estava de joelho, estava a dizer, chefe, eu não sabia. O único que enfrenta aquele rapaz sou eu. Já levou muita porrada nas minhas mãos, mas não morre por causa da vocação dele. Assim também eu não morro por causa da minha vocação. Ele vai morrer no fim, eu também vou morrer no fim. Porque a diferença é que eu vou ressuscitar e ele não vai morrer para ressuscitar com corpo e alma, vai ser jogado no abismo, aliás, no lago de fogo que arde com chofre, e aí ficará eternamente pelo resplandor da vinda de Emmanuel. Aleluia. Oh, com a espada na sua boca, vai feri-los, ele, o seu adjunto. Ouviram? Essa é a resposta que para você que me perguntou. Ele se move aqui. Se você lhe ver, você vai ver uma pessoa, um jovem muito bonito, um jovem. Você nem vai, não vai passar na tua. Por isso eu não mostro. Mas tem um rapaz que ele conhece, porque ele também passou como já foi pastor da visão cristã. E esse rapaz já esteve na visão. O outro rapaz que esteve na visão, infelizmente, viu que eu falei que o cruzamento com eles é perigoso. Esse rapaz, estão a ver aquele pastor aí, aquele discípulo, parece que chegou a auxiliar, né, que estava no zango. Aquele rapaz cruzou ele lhe conheceu. Então, ele estava andando na rua, ele disse: Olha, o Josimar. Desde aquele dia, o rapaz, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele foi o que me contou, o Josimar. Isso foi há 2 anos, ok? Ele estava andando aí no município da Viana, na vila da Viana. Ele disse que só assustou o homem que estava à frente dele. Não viu como é que ele que veio. E também, depois que ele saudou, ele perguntou: Rapaz, está tudo bem contigo? E não sei o quê. E ele estava a tremer. Ele também não tinha vida. Só fez isso também porque não tinha vida. O rapaz, o rapaz disse que estava a tremer. Quando ele virou atrás, a pessoa não estava mais aí. Talvez você se saúda com alguém. E ele passa. Quando virar, já não lhe viu. Numa rua aberta. E ele veio me falar, estou com medo. Eu falei, não, vamos orar. Só que o rapaz se tornou um bêbado. Beber até cair. Até ele mandei tirar. Ainda continuava aí como auxiliar ainda. Vieram se queixar as pessoas lá do Zango e mandei ele tirar. Tá a ouvir? Mas não é por causa de cruzar ele. Quer dizer que aquilo só foi já o checkmate, né? Porque se ele cruza o Jamba vai continuar de pé. Não, o cruzamento é mesmo para isso. Não é no vale, não. No vale é outra coisa. Não dá para falar. Amém. Eu já estive na visão cristã, muita procissão naquela igreja. Fugi por causa disso, há muitos anos atrás. Aquilo é uma sinagoga de Satanás, como todas as outras. Mas a sinagoga mais sinagoga do que as outras. Está a entender, dona Yara? Amém? Coloca a mão no lugar de enfermidade de você que está doente. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos curados. Para a glória de Jesus. Receba a cura você que está doente. As dores desaparecem, não importa qual seja a enfermidade, pois ele carregou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, aleluia! Receba a cura, receba. Eu lhe dou ordem para te dar a guarda do menino.
Em nome de Jesus. Você que está a ser perseguido, eu expulso o espírito da perseguição. Seja perturbado esse toque. Quer no serviço, na família, na rua, na vizinhança. Receba a proteção, cobertura, libertação, livramento, restauração. Amém? Faz teste agora. Você que estava sentindo dor, procuras dor. E todos eram curados. E todos são curados. Porquanto Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todos sempre. Ele não mudou. É o mesmo que ainda está a operar na terra. Não precisam mais pedir nada. A palavra já foi enviada. Seja como Pedro, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então lança a rede sobre a minha palavra. Ela não volta vazia, sem primeiro prosperar naquilo que a enviei. Pois nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta, porque Ele não é homem para mentir. Fiel é aquele que prometeu. Sua palavra é verdade e vida eterna. Oh, aleluia. Somente o Espírito é que vivifica todas as coisas. E a palavra que eu vos preguei é Espírito e vida. Creiam somente. Grandes coisas o Senhor está a operar entre vós. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Ainda bem que vocês estão a viver esses dias. E o dia vai amanhecer. O sol vai brilhar. Ainda não viste nada. Quem é que já recebeu? Você que só conseguia ver com óculos. Sem óculos é tudo escuro. Tira os óculos, começa a ver agora. Você que andava com muletas, solta as muletas, começa a andar. Cadeira de rodas, sai dela. Marcha, põe-te de pé. Sai da cama. Ou você que estava doente. Em nome de Jesus. Não importa qual seja a doença. Há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome se chama o nome de Jesus. O nome que tudo deve se prostrar. Manda os vossos testemunhos agora. Manda aí. Aleluia.